Porque o mundo não quer renunciar à carne. O mundo não quer pagar o preço. O mundo não quer dar o seu primeiro beijo no altar, ou se entregar a um homem ou a uma mulher. O mundo quer que você se conheça muito cedo. O mundo quer que você se toque muito cedo. O mundo quer destruir a sua vida, simplesmente para você não ser taxado. Isso nasce por causa dos lares disfuncionais, de pais que ao invés de validar, elogiar, está criticando, batendo, e não está colocando a identidade certa. Porque uma criança com identidade, que sabe quem é uma criança que não se vende aos prazeres do mundo. Pai amado, Pai querido, obrigado, meu Deus, por estar nesse sábado, meu Deus, com a nossa família, reunidos, meu Deus, juntos, felizes, porque a Tua palavra diz, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. É uma oportunidade, é um portal, meu Deus, que o Senhor abre para cada um de nós, para vivermos, meu Pai, algo novo, algo sobrenatural, algo único, algo feliz. Meu Deus, eu creio, meu Deus, o que nós estamos buscando aqui não é, meu Pai, palpável, mas se tornará palpável. Não é ainda visível, mas se tornará visível. Porque as melhores coisas do mundo, meu Deus, são as coisas que não são tocadas. Não é material, meu Deus. Aquilo que o Senhor dá, e o que o Senhor nos dá, meu Deus, é paz, é alegria. Meu Deus, o Senhor nos coloca com a nossa família, pessoas com o mesmo propósito, que têm o mesmo Pai, meu Deus. Ô Senhor, muito obrigado. Obrigado, meu Deus, por esta oportunidade. Perdoa as nossas falhas, pecados, erros, tudo aquilo que falamos, pensamos, fizemos, que possa ter impedido, afastado, ou até mesmo bloqueado a Tua presença de nós. Perdoa-nos, meu Deus. Perdoa o nosso povo. Perdoa os nossos jovens, perdoa as famílias, perdoa, meu Pai, perdoa aqueles que estão aqui, Senhor, aqueles que estão, meu Deus, pela transmissão. Meu Deus, nós precisamos de Ti. Sem Ti nós não somos nada, nós não podemos nada, nós não conseguimos nada, nós não podemos tocar em nada, meu Deus, somos totalmente incapazes. Meu Deus, porque a capacidade vem do Senhor. Meu Deus, sem o Senhor, somos sacos vazios. Somos bexigas sem ar, meu Deus, que não tem forma. Meu Deus, coisas murchas, sem força. Mas com o Senhor, meu Deus, nos tornamos pessoas poderosas, pessoas valentes, corajosas, ousadas, determinadas, pessoas resistentes, persistentes, consistentes, continuistas, perseverantes, determinadas, pessoas ousadas, focadas, inteligentes, sábias, pessoas, meu Pai, que têm discernimento, conhecimento, entendimento. Somos, meu Pai, pessoas poderosas com o Senhor. A nossa língua muda, meu Pai, o nosso espírito é renovado, a nossa coluna é endireitada, meu Deus. O Senhor faz a cada um se tornar nova criatura. Criaturas que nasceram para vencer. Ah, meu Deus, criaturas que nasceram, meu Deus, para se tornarem filhos de Deus, herdeiros da promessa, meu Deus. Agradeça a Deus e peça a Ele que nenhuma palavra, nenhum versículo, nenhuma mensagem venha a ser desperdiçado. Mas peça a Ele, meu Deus, eu preciso de Ti. Abra minha mente, quebranta o meu coração, tira corações de pedra e coloca corações de carne. Modifica a minha vida, me permita ouvir, compreender e entender a Tua palavra. Por favor,
Me dê o dom da revelação, do entendimento. Me permita entender a palavra. Fala para Deus que eu quero estar aberto a entender, porque eu não vim aqui simplesmente somente para louvar ou para ver depois de uma apresentação. Não, meu Deus, nós temos a única coisa que sustenta é a palavra. Meu Deus, se não tiver palavra, meu Pai, não tem sustentação, não tem base, não tem combate, não tem argumento, meu Pai, contra os melhores argumentos, porque o diabo dá bons argumentos, mas nós temos, meu Pai, o contexto, a revelação, o entendimento da palavra. E a palavra nos ensina a não relativizar nada. O Senhor é assim. O Senhor é o Deus do sim, sim e o Deus do não, não. Não existe meio termo para o Senhor. E que possamos viver assim, meu Deus. É sim ou é não. Meu Deus, o que é certo, o que é errado e ponto. Baseado na Tua palavra, meu Deus. Porque é a Tua palavra que nos ensina o que é certo e errado. E que venhamos ter aqui, meu Pai, um povo que seja guiada e guiado 100% pela palavra, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Pai, nós entregamos essa reunião em Tuas mãos, e que o Senhor possa conduzir, que o Senhor possa, meu Deus, guiar, direcionar a cada palavra, a cada direção, a cada oração. Meu Pai, tudo, eu declaro um sábado de glórias, um culto de glórias, meu Deus, um trabalho extraordinário em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém, graças a Deus. Está ligado à sua vitória? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor, sim. Diga, repita comigo, eu sou mais que vencedor. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Jesus Cristo. Agora dá um abraço nessa pessoa que está do seu lado e fala: que bom que você está aqui, eu senti sua falta. Fala: eu amo você, está com saudade de você. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Pode sentar por um momento. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Me diga uma coisa. Quem é a primeira vez hoje aqui? Quem é a primeira vez? Ó, pode mandar, eu não vou pedir para falar não, tá? Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quem mais? Vocês dois também? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15, o Gomes, né? Você não veio porque não quis, né, Gomes? Mas isso aqui é de casa já. Mas vamos colocar 15 junto. 15 pessoas novas em um culto. É muita coisa, não é, gente? Uma salva de palmas para os novos. Graças a Deus. Sejam bem-vindos. Aqui é a sua casa, aqui é a sua família. Aqui eu vou falar como Jesus, né? A mãe, a irmã e os irmãos chegaram. Jesus estava pregando, falou: ó, Jesus, ó, sua mãe, seus irmãos estão aí. Ele falou: mas quem é minha mãe, meu irmão, minha irmã? Ele apontou e falou: olha, esses aqui, ó. Esses aqui é minha mãe, minha irmã, meu irmão, porque aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então eu digo a mesma coisa. Aqui está minha mãe, meu irmão, minha irmã, né? Minha mãe eu sei que também está vendo pela internet, então também tá tudo dentro. Então vocês realmente é a nossa família. Então pode contar conosco e seja muito bem-vindo à família Ministério Mudança de Vida e aos Jovens Diamantes. Amém? Repita comigo. Adoradores do Deus prazer. O Espírito Santo nos alerta sobre o perigo de estar próximo ao pecado e o crescimento dos adoradores do Deus prazer. Já parou para pensar que este mundo ele está correndo, perseguindo, em busca a todo momento desse Deus? As pessoas não querem mais, ter dores. As pessoas querem prazer. As pessoas querem saciar a sua vontade.
Então até eu brinquei ainda, né, na quarta-feira, que depois que tiraram a ardência do metiolate, começou o enfraquecimento dos homens. Depois que começaram a tirar a ardência das coisas e começar xaropinho, sabor tutti-frutti, sabor cereja. Foi uma luta para eu tirar a pasta de dente dos meus filhos sabor morango. E assim o João falava, eu não quero pasta com flúor. Eu falei, mas a única coisa que salva a pasta é o flúor. Se você tirar o flúor, a única coisa que combate, né? Eu lembro de ouvir um dentista das antigas, tinha uns 70 anos, 60, 70 anos, ele falou, olha, antigamente a gente tinha muito trabalho, né? E ganhava muito dinheiro. Depois que colocaram um flúor na pasta, dificilmente você vê que uma pessoa com escovação não tem cárie, né? Acontece, mas... Então os adoradores do Deus prazer, você vê, começa com coisas pequenas. Você vai tirando o sacrifício das coisas. E a gente não pode tirar o sacrifício, a gente não pode tirar o não dos ensinamentos, as frustrações dos nossos filhos. Nós precisamos ouvir nãos. Porque, como eu disse, né, homens fracos geram tempos difíceis. Tempos difíceis geram homens fortes. E homens fortes geram tempos fáceis, né? Então, nós precisamos de equilíbrio, nós precisamos de limites. E o pecado é algo que é insaciável. Ele nunca para num só lugar. E muitas vezes nós não observamos que o pecado está entrando na nossa rotina, na nossa vida. E muitas vezes nós estamos sendo financiadores das obras de Satanás. Bispo, eu não sou um financiador da obra do diabo. Quando nós damos audiência a programas de TV, a vídeos errados e imorais, né, a piadinhas com a nossa fé. Eu lembro de um tempo atrás, né, aquele canal, se eu não estou enganado, Porta dos Fundos, fizeram uma charge, né? Foi isso, né? Fizeram uma charge com Jesus na Netflix. E ali houve um cancelamento, né? Pelo menos a grande maioria dos cristãos não aceitou aquilo. Porque a nossa fé é a única fé verdadeira, a única fé viva, a única fé de um Deus que ressuscitou. Todos os deuses, em todas as fé, toda fé, toda religião, você vai lá encontrar as ossadas dele. O nosso não. Por quê? Porque ele está vivo, ele ressuscitou. E a Bíblia nos ensina isso, que nós possuímos o poder da ressurreição de Cristo. Ele não só ressuscitou, mas ele liberou, né? Ele subiu e nos enviou o Espírito Santo para nos capacitar a ter obras grandiosas, combater o pecado, nos tornarmos pessoas fortes, poderosas, capacitadas e que possuem paz dentro de nós. Então, nós não podemos ser financiadores e achar que é somente um vídeo, é somente um programa, é somente algo que não tem problema. Isso aqui não tem problema, eu posso assistir isso aqui, eu posso financiar isso aqui. E às vezes o financiamento, o pagamento que você está realizando, é os vídeos que você está assistindo, que não agregam à sua vida, mas desagrega toda a construção que Deus está fazendo dentro de você. Eu peguei ainda alguns exemplos de empresas que vendem o intangível, vendem o estilo de vida, vendem um produto de maneira indireta para você. A propaganda da margarina, ela vende um produto, mas o produto ele está na imagem de maneira indireta.
Então, a mensagem que ela vende a você é uma família sentada à mesa, todos felizes, vivendo aquele momento especial, mas num produto que, de maneira nutritiva, não é algo nutritivo, não é algo bom. Mas você come aquele produto porque, de alguma forma, você liga, na hora que você está no mercado, à família. E todo mundo quer estar numa família. Ali vende o intangível. Eu sempre gostei muito das propagandas da Red Bull. A Red Bull, as propagandas dela, não a propaganda em si, daqueles bonequinhos, mas a ideia de sempre bater recordes. A Red Bull, ela bateu recorde de velocidade, de altura, de ondas, as maiores ondas sendo surfadas. Também, eu vi um vídeo recentemente de um astronauta pulando lá do espaço, né, e depois abrindo, né, o paraquedas, né, astronauta não paraquedista, né, mas deu o maior salto do mundo. Então, quando você chega no mercado, você vê lá uma latinha do Red Bull, e ali você liga aquilo que você viu. Uma empresa que quer bater recordes. Então, na sua cabeça, você quer viver aquilo, você quer tocar naquilo. Você quer bater recordes, você quer ser uma pessoa de excelência, uma pessoa em destaque. Você lembra das propagandas, né? A maioria dos jovens não vão lembrar, mas eu lembro diversas vezes que eu vi propagandas do Marlboro, né, do cigarro. Você sabe que é um produto que faz mal, mas você via aquelas propagandas daqueles homens bonitos, né, em cima de um cavalo, no meio de um campo, né, ou artistas, vários artistas que antigamente, né, Brad Pitt, vários artistas que fumavam, né, nos filmes. E aquilo, você queria ter aquilo, você quer ser o Brad Pitt no filme Troia, você quer ser o Tom Cruise no Missão Impossível, né? Mas você não entende que não é através do cigarro, mas a propaganda é isso. Está te vendendo um estilo de vida, está te vendendo o intangível. E nós precisamos saber que o nosso produto é o melhor produto que existe. Eu lembro de um dia, meus filhos assistirem aquela, não sei se foi, não lembro se foi Homem-Aranha, não lembro direito se é o Hulk, mas esses filmes da Marvel, né? E eu comecei a explicar para eles, olha, bebês, deixa eu explicar algo. Isso aqui não existe. Mas isso aqui existe. Às vezes você fala, mas o tocha humana, mas assim, será que você não conheceu o Sadraque, Mesaque e Abednego? Aqueles sim são tocha humana. Papai, mas e aquele... Mas papai, e aquele... o The Flash? Eu vou te contar um pouco de Elias. Né? Elias, quando ele decidiu correr mesmo, mas não teve carruagem que segurasse ele. Mas papai, o Aquaman... Eu vou te falar de dois. Um que andou, outro que esteve 3 dias debaixo d'água. Um foi Jonas e o outro foi Pedro. Ah, papai, e o Hulk? Mas tem um Sansão, horas. E não tem um Sansão? Agora a gente tem que falar histórias reais. Porque nós temos um bom produto e que é real. Histórias reais. Não é algo fictício. E às vezes nós não sabemos vender o nosso produto. Por quê? Porque muitas vezes nós não acreditamos nele. Porque você acredita quando você pega e fala assim, olha, isso aqui é o melhor produto que existe. Eu tenho uma Bíblia, que a partir do momento que você ler e acreditar, tudo que está nela se cumpre. Você pode colocar a mão em um doente e esse doente ser curado. Você pode ver qualquer pessoa que teve uma vida mundana ser totalmente restaurada, sair do homossexualismo e construir uma família linda. Não existe nada mais poderoso nessa terra do que a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é baseada em um homem
que esteve nessa terra, que passou dificuldades maiores do que a nossa, mas ele venceu o pecado. Ele venceu o mundo. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. E o mundo, ele quer vencer você. O mundo quer mostrar para você que o legal é você entregar a sua virgindade cedo. Você vê isso nos filmes. Sempre aquele estudioso, aquele focado, e que no futuro se dá bem, é os nerds, né? Que é o esquisito, é o que anda meio com cabeça baixa, um ombro encurvado, que sempre é zoado, né? Que sempre é pego e jogado no armário e trancado. É ou não é, pessoal? Aquele que apanha, é o magrinho, é o de óculos. E os que fumam, os que saem com mulheres, os que mentem, os que são maus, são os mais legais. Os que fazem parte do time de futebol, né? Os que saem com as garotas de torcida, né? As torcedoras, como chama lá? Líderes de torcida, né? Assim que ele fala, né? Essa cultura. Então, é interessante porque o mundo quer te colocar que fazer o que é certo é errado e fazer o que é errado é certo. Só por quê? Porque é legal. Porque te faz popular. Isso não é ser popular. Quanto mais você se posiciona e você acredita na verdade, mais você estará sozinho. Por quê? Porque o mundo não quer renunciar à carne. O mundo não quer pagar o preço. O mundo não quer dar o seu primeiro beijo no altar, ou se entregar a um homem ou a uma mulher. O mundo quer que você se conheça muito cedo. O mundo quer que você se toque muito cedo. O mundo quer destruir a sua vida, simplesmente para você não ser taxado. Isso nasce por causa dos lares disfuncionais, de pais que ao invés de validar, elogiar, está criticando, batendo, e não está colocando a identidade certa. Porque uma criança com identidade, que sabe quem é uma criança que não se vende aos prazeres do mundo. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego tinha uma identidade forte, que mesmo estando em um outro país, em uma outra cultura, sobre um domínio de uma outra liderança, vestimenta, comida, bebida, influência, eles não se venderam. Mesmo os outros judeus que foram trazidos, exilados de lá, eles não foram influenciados, porque muitas pessoas, dependendo do ambiente, vai revelar um cristão que está oculto devido à sua falta de identidade. Se eu chegar aqui e falar assim, algo para você que vai ser diferente do ambiente que você está, ninguém vai querer levantar ou fazer algo que se assemelha a uma atitude mundana. Mas se você estiver no mundo, muitos vão ter atitudes que se assemelham lá, porque lá será criticado. E muitos estão mudando a sua identidade devido ao medo de ser taxado, de ser excluído, de ser criticado, de ser condenado. Nós não podemos mais buscar esse Deus, o Deus prazer, porque esse Deus prazer, ele é insaciável. Cada vez mais você quer mais, você compra mais coisas, você vai para mais festas, você sai com mais homens, você sai com mais mulheres, e no final fica toda esse desgaste, esse passado, esse histórico negativo do pecado. Você é destruído de dentro para fora. Porque você continua fazendo o que é errado, mas ouvindo o que é certo. E o que acontece isso? O que acontece? Cada vez mais jovens que estão se perdendo e não querem um evangelho.
não querem essa fé, não falam com pais, não falam mais com mães, que muitas vezes até pregaram um evangelho, mas dentro de casa não eram exemplos. Hoje, o mundo ele está cada vez mais falando, viva como quer, coma o que quer, não se negue nada. É ou não é, pessoal? Sim. O que acontece com isso? Você não se nega nada, você não sente dor, você toma mais remédio, você assiste mais programas, você faz... você se torna uma pessoa mais indisciplinada, mais rebelde. E o que isso gera, pessoal? Cada vez mais o número de suicídios estão aumentando entre jovens. Jovens, meninas e meninos estão se matando mais cedo. Se é um mundo que tudo você pode fazer, que nada lhe é negado, por que o número de suicídios estão aumentando? Por que o número de jovens tomando remédios, viciado em coisas, viciado na pornografia, viciado na mentira, viciado em ser uma outra pessoa simplesmente porque não quer ser criticado, porque a sua atmosfera não lhe permite ser a pessoa que realmente, num quarto com 4 paredes, só ele conhece, e só Deus. Então onde tem, onde ninguém está lá, atmosfera evangélica, muitos estão se abrindo, mas onde ninguém está vendo, porque quando sai para fora, veste o seu terninho, veste o seu vestido, bota a sua Bíblia debaixo do braço e vai dar um aleluia, um Deus abençoe e um glória a Deus. Se você foca em consertar de dentro para fora, você você vai gastar menos energia e menos esforço quando você é uma pessoa só. Mas isso exige você destruir esse Deus que é o chamado Deus prazer. O Lohan, pega o microfone aqui, está o microfone aí? Pega aí. Eu quero que ele fale um pouco do testemunho dele, a grande maioria, hoje, ou melhor, pode subir. Anteontem, recebi uma mensagem dele, eu fiz alguns vídeos, você está com o microfone, eu estou com o meu, nem para receber. Lohan, conta um pouquinho da sua história, de maneira, obviamente, mais resumida e mais básica. Inclusive, depois vai ter um testemunho bem bonito, que a gente vai estar soltando nas redes, mas eu não vou falar nada. Mas ele tem um testemunho lindo, de superação. Fala um pouquinho para eles do seu início, da sua infância, e cada vez mais, como esse Deus prazer te escravizou. Boa tarde, Deus abençoe. Eu, desde muito cedo, conheci a imoralidade. Minha mãe, ela veio para a igreja na Céus. Quer ficar aqui no meio? Amém. Profético. Então, minha mãe, ela chegou comigo na igreja quando eu tinha 4 anos de idade. E ela, por uma coisa boba, pequena, ela saiu. Saiu e a gente foi junto, eu e os meus irmãos foram juntos. E quando eu menos esperei, portas foram abertas por ela, pelo meu pai, e a imoralidade entrou muito cedo na minha vida. Eu estava com entre 6 e 7 anos, e eu fui buscar um brinquedo na casa de uma pessoa e aconteceu uma situação. Então, ali, eu tive o meu primeiro prazer sexual, e me viciei naquilo. E não parou por um longo tempo. Porque como eu já conhecia uma ideia da palavra, eu não queria... E não era, pessoal, antes que alguém pergunte, não era do mesmo gênero diferente. Sim. Ele se atraiu para o mesmo gênero. Sim. Então, quem sabe que sabe o que eu estou falando. Sim. E durante 14 anos, 10 anos, quando 14 eu me converti. E ficou assim por muito tempo, eu era viciado nisso. Porque eu tinha um entendimento da palavra, eu sabia que aquilo não era certo, só que eu não conseguia parar, porque é o que eu conheci, eu gostei e eu me envolvi com aquilo
constantemente e várias vezes. E aquilo entrou de tal forma, tão forte, que se tornou uma identidade. Como eu disse, eu não queria fazer, mas eu fazia, então eu não sabia quem eu era. Entendeu? Eu não sabia o homem que eu era, a pessoa que eu era. E isso me gerou medo, desgaste, porque eu tinha medo da minha mãe, descobri. Tinha medo de se um dia eu casasse, o que aconteceria, como aconteceria. Tinha medo de tudo, não tinha futuro para mim. Não tinha futuro. Eu atuando ali agora, era impossível isso acontecer. E eu amava isso, mas não preenchia. Amém. O Deus prazer, eu adoro o prazer, mas não preenche. Você adora, você se enche por um momento e depois cessa, depois acaba aquilo e você quer mais. E aquilo ficou de uma maneira, pessoal, na vida dele, que ele ficou viciado na pornografia, no mesmo gênero, no mesmo sexo dele, que ele começava a perseguir isso na rua. Ele começava... Teve um caso, estava chovendo, ninguém estava na rua, não tinha ninguém querendo fazer nada, estava chovendo, que a pessoa queria ficar em casa. E eu, numa busca, eu queria o que eu queria, e eu fui bater na casa de uma pessoa para... Eu sempre vinha com uma história, né? Mas a real intenção não era essa. A intenção era fazer outra coisa. E ali aquilo foi escalando. Foi. Aquilo foi escalando, pessoal, que ele não parava mais de chegar a chamar pessoas na casa dele e ameaçar para ter esses prazeres com faca. Sim. É uma loucura, parece que não é real isso aí. Na hora que eu ouvi, eu nem sabia isso aí. Eu falei, eu não acredito que você fez isso. É uma loucura. Você vai escalando e você quer mais, e você quer mais. E você fica tão obcecado por isso, tão alienado, que você está disposto a machucar alguém para você conquistar o seu Deus. E alimentar a sua carne. E dar aquilo que sua carne quer, porque você quer mais, você quer mais. E por muito tempo, ele acreditou nisso. Ele acreditou que ele nasceu assim, ele é assim, e eu vou morrer assim. Pode ir completando, porque parece que eu testemunho, mas eu estou querendo explicar de maneira mais aberta onde eu quero chegar. Sim, eu não tinha identidade, né? Tanto que quando eu me converti, eu tinha o desejo, os impulsos, eu não estava cedendo para aquilo, mas é como se dentro de mim aquilo não mudasse, porque na minha cabeça eu era assim, entendeu? Eu nasci assim e acabou, vai ser assim para o resto da minha vida. E foi a palavra do altar, foram aconselhamentos, vários aconselhamentos com a tia Jéssica, com o bispo Fernando, vários aconselhamentos, e muita palavra. E há uma intimidade com Deus. No meu quarto, tanto que uma vez que eu ouvi um versículo, a bispa citou e depois eu fui ler, que é Romanos 1, que fala dos prazeres, quando nós nos lançamos aos prazeres, né? Nos lançamos aos prazeres, as nossas paixões, ali uma chave virou. Eu falei, eu não sou assim. É uma paixão, porque a Bíblia diz isso. Vocês que se entregaram às suas paixões. É uma paixão, então eu não sou assim. E ali eu comecei a lutar. E eu comecei a decorar versículos que combatiam pensamentos. Como Filipenses 4:8. Eu fui declarando, eu fui falando e aquilo foi mudando. Como uma palavra que veio, a água da palavra. A palavra foi limpando aquilo que estava tão enraizado. Não foi de uma hora para outra. Não existe isso. Foram anos nessa vida, foram anos neste lugar. E me envolvendo. Para sair... E quando você não tem um padrão diferente, pessoal, como você combate? Se dentro de casa não tem um exemplo. Dentro de casa chegou a minha restauração. A linda esposa do Lohan. Isso aqui é algo impossível, pessoal. Isso aqui era algo impossível. Quando eu atendi o Lohan, eu via que aquilo tinha fixado de um jeito dentro dele. Por quê? Porque o Lohan, ele se tornou a pessoa mais perigosa para ele mesmo. Porque ele se tornou morno. Ele falava bem,
Ele pregava bem a palavra, mas não acreditava. Você está entendendo o perigo que é isso, pessoal? Você conhece a palavra, mas você não vive ela. Você prega a palavra. Você quer ensinar as pessoas sobre a palavra. Você quer falar como é. Olha, é o seguinte. Você não pode ter essa atitude, porque no jardim do Éden, Deus criou o homem, Adão e Eva, não é Adão e Ivo, né? Como já a gente já ouviu, né? É Adão e Eva. Mas ele conhecia a palavra. Mas aquilo através de influências, pessoas, experiências, repetição. Como dizer que eu estava sempre no lugar errado, na hora errada, com as pessoas erradas, onde os assuntos não agregavam. Tudo que eu aprendi dessa parte foi com amigos da rua, com pessoas da escola, com conversinhas que eu estava lá. Você ouviu isso aqui, pessoal? Tudo que ele aprendeu foi... Na rua? Na rua. Se ele tivesse aprendido dentro de casa, ele não tinha aprendido na rua. Certo, pessoal? Amém? Sim. Então, o problema que falta na vida de muitas pessoas, na vida de muitos jovens... Quantos anos? Você tinha 6, né? 6, 7 anos? Primeiro foi com 6. 6, 7 anos. 6 anos, né? Isso, 6, 7. Olha, você sabe o que é uma criança de 6 anos? 6 anos. É muito pequeno. Tem alguma criança de 6 anos aqui ou não? 6 aninhos? Aí, ó, 6 aninhos. 6 aninhos. Quer vir aqui para dar um exemplo? Vem cá comigo, tio. Vem cá. Não, para impactar mesmo. Vem cá, bonitão. Vem cá. Menino bonito desse. Olha só. Aí, ó. Agora tá famoso agora, ó. Amanhã, você só precisa saber escrever seu nome. Vem com o tio aqui, ó. Vem cá. É para impactar mesmo, gente. Você sabe que ter a primeira experiência errada com essa idade? Isso não choca? Aonde estava o pai, a mãe, as pessoas que deveriam estar ensinando? Onde eles estavam? Quando permitiu que essa criança se perdesse e caísse no colo de Satanás. Está errado. Está errado. E você sabe o que acontece quando você não ensina a criança o caminho que você deve andar cedo? Ele passa uma vida. Hoje, quantos anos você tem, Lohan? Eu tenho 19 hoje. 19. Vamos colocar, no mínimo, uns 12, 13 anos vivendo assim. Sim, foi muito tempo. Foi muito tempo para ele sair. Ou seja, o tempo para você acreditar, e ainda ele tem combates. Tem. Isso é para o resto da vida, pessoal. Não é que ele não vai ter essa vontade, não, mas o diabo, aonde ele teve acesso, ele quer ter ainda. Isso vem de uma maldição hereditária. Maldições de imoralidade. Porque a porta que os seus pais abriram, quem vai ter que guerrear é você. Então, o diabo ele não tem limites. Então hoje, um pai, quando abre uma porta para a imoralidade, a próxima geração não vai viver a mesma coisa. Ela vai viver muito pior. A geração que era da pornografia, hoje vai viver uma geração da homossexualidade. Porque isso não para. Pessoas que são tão insaciáveis e ficaram tão cegas para o pecado, que foram buscando prazeres em tudo. Tudo. Pessoas, outras coisas que vocês sabem que eu estou falando, vou expor muito. Por quê? Porque existe uma porta aberta. E o diabo não vai parar. O diabo não vai parar. Hoje para você parece pequeno. Mas quando chegar na próxima geração, vai ser algo devastador. O que você ia falar? Isso, é tão devastador que eu tive que colocar uma força imensa. Foram lutas e lutas. Foram noites que eu sentava na cama e às vezes chorando, dizendo, eu não sou assim, eu não vou ficar como muitos que envergonham o evangelho. Eu dizia isso para mim, eu não vou ficar como muitos que envergonham o evangelho, eu vou vencer, porque eu vou ser um testemunho de vitória. Eu falava isso. E agora eu estou aqui, para a glória de Deus. A glória de Deus. Dá um beijinho.
Obrigado, Lohan. Obrigado. Bom, esse é o Esse diabo, matou a diabo chave. que distorce a verdade. Não é o Lohan que ele está falando, não, gente. Não, não. Eu estou falando que o diabo distorce a verdade da palavra do Senhor. Aquilo que o Senhor nos criou. O diabo, ele estimula, né? Que é como o Fer estava falando, o testemunho do Lohan, que a busca pelo prazer é estimulada o tempo todo nas pessoas, não é? O tempo todo, onde você se vira, escolas, na televisão, nas redes sociais, no celular, o tempo todo, o homem está sendo estimulado a pecar. O Espírito Santo, então, nos alerta. E hoje é um dia, é um culto, onde estamos sendo alertados. E essa palavra é um alerta para os jovens, um alerta para as nossas crianças, e é um alerta para os pais também. Ele nos alerta sobre o perigo de estar próximo do pecado. Na Bíblia nós encontramos o quê? Fuja da aparência do mal. Não é da aparência. Está com aparência e cheiro, fuja. Então a Bíblia, o Espírito Santo nos alerta para fugir e tomar cuidado. E sobre o crescimento desses adoradores do Deus prazer. Porque a filosofia do hedonismo busca o quê? Busca o prazer sem considerar os valores e princípios bíblicos. Então, faça tudo o que você tem vontade. Viva tudo aquilo que você tem vontade. E aqui o apóstolo Paulo disse assim, em 1 Coríntios 10, 23, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Ou seja, tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Nem tudo é saudável. Nem tudo está certo, mas é permitido. Então, o Senhor, Ele nos dá essa oportunidade de escolhermos. Escolhermos qual é o caminho que queremos pegar, o que queremos e não queremos para a nossa vida. E Jesus disse que sua igreja é o sal da terra e a luz do mundo. Em Mateus 5, 13, 16. Então, o papel da igreja, de cada um de nós é o quê? É salgar, temperar, iluminar, contagiar e influenciar. Mas, lamentavelmente, isso nem sempre acontece. Porque o diabo, ele atrai as pessoas por diversas formas, né? O diabo armou na infância, atraiu ele de uma maneira, mas e quantos jovens, né, que estão sendo atraídos, estimulados através de algo que viu, de algo que assistiu, até mesmo de algo que leu? Porque é interessante que eu até hoje lembrei da história da tia Isa, né? Porque lá na época da Celso, teve um tempo, ela sempre ali, quando pequenininha, né? Dei aula para ela, sempre esforçada, a palavra sempre estava na ponta da língua dela. E aí um dia nós começamos a perceber uma mudança no comportamento da Isa. Ela começou a mudar, ficou diferente, ela começou a questionar a palavra. Então, fomos investigar o porquê ela estava tendo aquele comportamento. E descobrimos que ela tinha ganhado um livro, estava lendo um livro, né, Isa, que era Divergentes, era isso? Esse livro. E conversando, né, ela foi ali atendida, conversamos com ela, com a mãe, que era, na época, a pastora que estava ali com ela, e conversamos e mostramos para ela que aquele livro estava tendo influência sobre ela. Porque muda o modo de pensar, muda o comportamento. Então, aquele livro estava fazendo com que ela mudasse a maneira dela de pensar. Aquele livro, né, estava mudando tudo aquilo que o Senhor estava trabalhando, a verdade, estava distorcendo, porque o diabo faz isso, ele distorce. E automaticamente o comportamento dela estava mudando. Então, abre esse leque e você vai saber o que foi que você assistiu que mudou o seu comportamento, que te influenciou. Algo que você assistiu, algo que você leu.
E o diabo não precisa de muito, né? Basta um flash, pronto. Ele já atingiu o alvo dele. Não precisa de muito. Então, essa palavra dos deuses prazer, o diabo escraviza através do pecado, que por sua vez ele exigirá mais do que a pessoa pode oferecer. E o diabo vai te cobrar caro e cobrará um preço mais alto do que ele está disposto a pagar. Então, o diabo ele vai cobrar um preço muito alto. Ou seja, o pecado cobra muito caro. Você tem a opção de escolher. Escolha certo. Faça uma escolha correta. E aqui, o que o diabo também, da onde vem isso, né? Que foi o que aconteceu com o Lohan e que acontece com tantos outros. O diabo atua na carência e nas emoções. Então é na carência. É por carência que as pessoas se envolvem com a imoralidade. É através das carências que as pessoas elas se envolvem com o pecado das mais diversas maneiras. Carência. Por conta das emoções. E olha só o que diz em Provérbios 14, 12. Há caminhos que ao ser humano parece o quê? Parecem ser as melhores opções de vida. Então, assim, uau, é um prazer imenso, é algo grandioso. Parece ser as melhores opções. Mas, ao final, o que aquela escolha faz? Te conduz à morte. Que esses Deus prazeres. Parece que é uma boa escolha, parece que é um bom caminho, mas no final, isso te conduz à morte, isso leva à morte. Essa é uma palavra, depois eu peço, né, principalmente aos pais, depois vai lá no canal, coloca Bispa Cléo, adoradores do Deus Prazer, e assista, são 2 cultos ali, que assim, é incrível, você vai ouvindo, você quer ouvir mais, porque cada hora você descobre algo. E ali ela dá uma profundidade. Por que isso acontece com os jovens? Porque jovens são destruídos e automaticamente o futuro dos nossos jovens são destruídos. Por conta de pais que não deram uma profundidade, que não conversaram, que não alinharam, que não educaram, que não ensinaram. Que foi o que aconteceu com o Lohan, né, Lohan? Não teve um pai, não teve a mãe que parou ali e ensinou, olha, não pegue este caminho, não faça essa escolha, porque isso é ruim para você. Isso é ruim. E quantos de nós já vivemos essa palavra aqui? Pegamos caminhos que pareciam ser as melhores opções, não é? Os pais aqui, os que são casados. Nossa, encontrei o amor da minha vida, é com ela que eu vou me casar. De repente, já mudou. Nossa, mas parecia a melhor opção. E sempre os caminhos, né, Jéssica, vão ser decididos pela maioria. Exatamente. É onde todo mundo, pela falta da identidade, de não ficar excluído, você está vendo todo mundo indo para aquele lado. Então, para eu não parecer diferente aos olhos do mundo, eu também, porque parece uma boa opção. Se todo mundo, né, vai para esse lado. Eu lembro quando a gente, no início, né, quando a gente foi pelas primeiras vezes para os Estados Unidos, a gente não tinha muita noção do que estava escrito nas placas em inglês, a gente ia pela maioria. Se todo mundo está indo para lá, deve ser para lá. E até teve um dia que a gente foi para o lugar errado. Mas por quê? Todo mundo estava indo. Então, às vezes, sabe o que acontece? A gente não sabe a língua certa. Exatamente. E aí você é levado pelas pessoas que já estão indo por um caminho. Por um caminho, e você é levado. Então, E detalhe, o diabo nunca vai te oferecer algo visivelmente ruim. Não. Não ache, não, mas tá na cara. Eu adoro essa frase.
Tá na cara que é bom o negócio. Tá na cara que o produto é muito bom, é só olhar, ó. Tá na cara que é bom isso aqui, ó. Você sabe por quê? Porque a gente aprendeu a tomar decisões por Instagram. Sempre a foto vai ser as melhores fotos. Ninguém vai postar que você está triste, ninguém vai postar. Eu lembro uma vez de uma artista, eu fui numa churrascaria, e essa artista estava num quebra-pau, né, a famosa, que apresenta programa de TV. E ela sentou na mesa de lá, junto com o marido, e a gente sabia que estava, né, você ouve, né, que está um quebra-pau, briga de divórcio, tudo. E eles não se falaram, durante toda a refeição. Mas chegou no momento, os dois viraram e tiraram uma foto sorrindo e se beijando. E aí eu puxei na rede na hora, e apareceu a foto deles se beijando. Eu falei, gente do céu, que casal lindo! Mas eu estou vendo o casal, está sentado do meu lado, nem se olharam. Mas na foto, eles estão maravilhosos, é o casal 10, perfeito, eu quero ter essa vida. De ir para uma churrascaria e dar um beijinho, comendo uma picanha. Sempre, ninguém vai postar a geladeira vazia, que só tem água e ovo. Não, vai postar que você está com uma carne, você tá numa festa. Né? Eu lembro, olha o nível, pessoal, olha o nível. Vocês vão rir do que eu vou falar aqui, mas infelizmente acontece. Influenciadores irem para restaurantes, os melhores de São Paulo, os mais caros. E ir com uma mochilinha com 7 trocas de roupa. E ir 7 vezes no banheiro trocar camiseta e tirar uma foto. Para ter conteúdo para os próximos 2, 3 meses. Olha, então a gente está aqui, mas porque só vão trocando as trocas de roupa. Este é o mundo que nós vivemos. Este é o mundo que nós vivemos. O mundo da imagem, que parece que é uma boa opção. Eu quero ter o prazer de ter muitas curtidas no meu Instagram. Então, vale tudo. Eu quero ter esse prazer de ser... E é verdade, a Jéssica, qual que é o Instagram? Não. Mas é exatamente isso. As pessoas, elas estão nessa busca desesperada. Eu quero prazer, 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 prazer. Então, tem muitas pessoas que elas estão se entregando aos seus prazeres e isso não termina bem. Muitos jovens estão sendo influenciados a terem um comportamento que isso não vai terminar bem, vai dar ruim, né? Como se diz, vai dar ruim isso. Né? Você lembra de um caso que teve, eu não sei se é 1 ou 2 anos atrás, de um jovem que ele entrou numa escola e ele chegou até a matar, ele atirou, foi aqui no Brasil. E aí, quando foi todo aquele processo de investigação, a mesma roupa que ele cometeu o crime nessa escola era a mesma roupa de um personagem de um videogame. Conhece? Já viu essa história? Então, ali eles descobriram que aquele jovem, ele, durante muito tempo ali, jogando, ele recebeu aquela influência. Então, tudo que entra na nossa vida vai sair de alguma maneira. Tudo que você assiste, tudo que você está escutando, em algum momento vai sair. De maneira positiva, de maneira negativa, isso vai sair. Quantos jovens que conheceram a imoralidade através do videogame? Porque hoje também o videogame, esses jogos, eu não conheço nada disso, mas esses jogos, eles estão ali estimulando o quê? A imoralidade. Esses jogos estimulam nos jovens o quê? A agressividade. Onde esses jovens não tenham amor pelas pessoas, não tenham a empatia pelas pessoas, mas é só chute, é só tiro. E ensinam os meninos a olharem para as meninas de maneira como um objeto, um prêmio. Então, olha só, nós estamos sendo o tempo todo a estímulos para que isso aconteça.
para que você perca o seu destino, perca o seu futuro, fazendo escolhas erradas. Então, olha aqui o que diz de essa palavra aqui. Não desejaram receber o meu conselho e foram indiferentes o quê? A minha advertência. Portanto, não ouviram, não obedeceram, não ouviram a minha advertência, então, portanto, comerão do fruto do quê? De suas decisões e atitudes, e se fartarão das suas próprias elucubrações inúteis. E essa palavra, pastor, o que significa essa palavra? Olha aqui, então. É uma palavra que se refere a um pensamento ou reflexão profunda e prolongada de um determinado assunto. Ela pode detonar uma elaboração mental, muitas vezes feita com um certo grau de sofisticação. Essa pessoa aqui, ela não quis ouvir a advertência, então ela vai comer, ela vai desfrutar, ela vai se fartar dessa decisão errada, desse caminho que ela quis pegar. Então, quando Paulo nos deu esse conselho, tudo é permitido, mas em tudo me convém, é um alerta. Tome cuidado. Tome cuidado. Quantos jovens na igreja, o Lohan mesmo, né? Quantas vezes não atendi o Lohan, e tantos outros que estão aqui, exatamente mostrando, querido, Deus tem um futuro poderoso, glorioso para você. Guarda, se prepara, não faça dessa maneira, não faça como o mundo está, né, te estimulando que seja feito. Ah, tia, mas eu não posso provar, eu não posso provar antes de casar. Não, querido, você não pode. Você tem algo precioso dentro de você. Isso é só um prazer. Isso é só um prazer. Você tem que repreender, orar, não dar atenção para isso, é só um prazer. Então, jovens, crianças, pais que estão aqui, aos pais, o conselho é: cuide da sua casa, dê atenção aos seus filhos, conversem com os seus filhos a respeito de tudo. Ensine, mostre, até mesmo com as suas próprias experiências positivas e negativas. Olha, o papai e a mamãe já pegou esse caminho. Quer um conselho? Não faça isso, você vai se dar mal. Mas olha, eu também já peguei um caminho que deu muito certo. Então, pais, ouçam os seus filhos, dê atenção aos seus filhos, se aprofunda ali, gaste um tempo ensinando, mostrando, conduzindo. Você que tem jovens dentro de casa, esses jovens precisam da sua atenção, eles precisam do seu não, eles precisam de alguém ali para orientá-los. Aos jovens, ouça a palavra do Senhor, ouça o que a palavra está dizendo para você. Há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, né? Parecem ser as melhores opções de vida. Eu vou ser blogueiro. Decidi. Teve uma época aqui na igreja que a gente estava tendo trabalho com os adolescentes, a maioria queria ser blogueiro. Por que você está querendo ser blogueiro, meu filho? Porque eu vou ficar rico, eu vou ter avião, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Aí teve a outra fase que todo mundo queria ser jogador de futebol. Não, você é jogador de futebol, você é jogador de futebol. Por quê, querido? Não, porque eu vou ter isso, porque eu vou ter isso. Há caminhos que parecem ser as melhores opções de vida, mas, ao final, conduzem à morte. E que morte é essa? A morte espiritual, a morte do seu destino. Você já conheceu algum jovem que foi pai aos 15 anos de idade? Já viu casos assim? Jovens que foram pais aos 13 anos de idade? Já conheceu histórias assim? E isso é o plano de Deus? É claro que não, não é o momento, não é a hora. Mas há caminhos que parecem.
Não há nada demais, não tem problema. Tem sim. Tudo tem o tempo certo, não é? A Bíblia não nos ensina isso? Há um tempo determinado para todas as coisas. Jovens queridos, há um tempo determinado para todas as coisas. Um dia você foi um bebê, depois uma criança, né, um adolescente, agora você é um jovem, daqui a pouco você vai ser um adulto. As crianças que estão aqui, hoje você é uma criança, mas daqui a alguns anos você vai ser um adolescente, um jovem, e vai chegar à sua fase adulta. Viva cada fase da maneira certa, e fazendo as escolhas certas. E é interessante isso, porque tudo lhe é permitido. Repita comigo, livre arbítrio. O livre-arbítrio que Deus nos deu nos dá a capacidade de escolher o que deixaremos entrar no nosso coração. Repita comigo, o Senhor não amarrou as minhas mãos. Faz assim, ó. As suas mãos estão livres. Você pode tocar aonde você quiser. Isso aconteceu no Jardim do Éden. Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Deus não quis dizer, não coma, mas você escolhe o que fará da sua vida. E a busca pelo prazer fez que o homem comesse do fruto. E eu quero, assim, te mostrar uma coisa que depois que eu aprendi, o inteligente aprende com seus erros, o sábio aprende com o erro dos outros. Há inúmeras pesquisas e estudos que comprovam que grande parte dos casais que se guardam, que se reservam sexualmente, para o dia do casamento está extremamente, repita comigo, extremamente. Não é pouco, é extremamente satisfeito. Enquanto aqueles que não esperam para desfrutar o sexo, após o casamento estão frustrados. Então aqueles que antecipam algo que é perfeito, vai viver o imperfeito. 80% de todos, isso não é uma pesquisa, não são dados, né, jogados ao vento, são de faculdades, várias faculdades americanas, estudos que já foram realizados com dezenas de milhares de pessoas. Estudos sugerem que meninas que têm relações antes do casamento enfrentam um risco significativamente maior para o suicídio. E os meninos, esse risco, ele não aumenta, ele dobra. A incidência de depressão em meninos e meninas que tiveram relações sexuais antes do casamento é muito maior. Segundo uma pesquisa feita pela Faculdade de Saúde Pública da USP, com 1.475 pacientes, 72% dos casos de câncer de cabeça e pescoço apresentou o vírus HPV, do tipo 16. O mais relacionado ao desenvolvimento do câncer de cabeça e de pescoço. Nas avaliações mais antigas feitas entre os anos de 1998 e 2003, o índice encontrado foi de 55%, o aumento de 17 pontos percentuais. Segundo a Organização Mundial de Saúde, isso eu estou falando, gente, de quem antecipou, tá? Então, este vírus HPV é para aqueles que se anteciparam às suas relações sexuais. Então, às vezes a pessoa fala, e a palavra, não, eu estou te mostrando a ciência, estou te mostrando a palavra. A palavra já supra a ciência, mas se você não acreditar na palavra, eu te mostro a ciência. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a cada ano espera-se cerca de 1,5 milhão de novos casos de câncer de cabeça e pescoço, cerca de 460 mil mortes. A infecção pelo papilomavírus humano transmitido sexualmente tem aumentado a incidência de câncer de cabeça e pescoço, principalmente entre jovens adultos. As regiões mais acometidas pelas lesões são faringe, cavidade, tal. Não vou esticar muito, né, porque tem muita criança.
No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer estima 685 mil novos casos de tipo de câncer entre 2020 e 2022. Tudo isso, repita comigo, tudo isso é por causa da busca desenfreada pelo prazer. Jovens que deveriam estar envolvidos com projetos saudáveis, esportes, estão iniciando a sua vida sexual sem nenhuma estrutura emocional. O Programa Nacional de Imunizações, por meio da NT41 de 2024, recomenda-se dose única da vacina contra o HPV para meninos e meninas entre 9 e 14 anos. E 3 doses para imunodeprimidos e vítimas de violência sexual. Muitas pessoas vivem como se não houvesse mais nada para fazer na vida, além da busca pelo prazer. Por isso estão cada vez mais vazios, insatisfeitos e insatisfeitas. Vocês têm que ouvir, pessoal. Não vira a cara, não. Não vira a cara. Porque eu não estou te confrontando, eu estou te alertando. Sabe por quê? Eu fiz até uma matéria, e vai ser no jornal de julho, que o título é A Terra Não Mente. Não tem como, a sua colheita não vai ser diferente daquilo que você joga na terra. Esta semente, uma hora ou outra você vai colher. Pais despreparados geram filhos despreparados, resultando em uma geração com mais problemas emocionais do que a anterior. Não gastam tempo para enraizar com profundidade essas crianças e adolescentes, e dessa forma crescem adultos rasos, compulsivos e sem identidade. Aquilo que você estava dizendo agora. Jovens, né? Jovens agora, mas futuros adultos vulneráveis, expostos à cultura do mundo, com distúrbios alimentares, problemas emocionais seríssimos, dependentes de medicamentos fortes e viciados em sexo, pornografia e todos os tipos de vícios mais bizarros e destrutivos. Essa, repita comigo, é a era da libertinagem. Em que os pais consideram normal e natural que os filhos decidam por conta própria o que querem fazer. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Quando eu vejo alguns pessoas assim, doentes, falarem que uma criança de 5, 6 anos pode decidir o seu sexo, de inclusive ter projetos de lei para com 7, 8 anos já poder trocar o sexo, é uma loucura. É uma loucura. Criança, se eu pegar as crianças aqui de 6, 7 anos, ainda está assim. Às vezes eu brigo com o Davi para comer cenoura. Eu tenho que explicar para ele por que ele deve comer cenoura. Por que ele deve comer tomate. A criança não está entendendo por que deve comer verdura, mas sabe que está na hora de que não nasceu assim. Você que bota a bendita identidade na criança. Você que faz o homem correto. Jovens, vocês não precisam viver as mesmas experiências negativas, amorosas, conjugais, financeiras dos seus pais. Aprendam à distância. Se todo mundo está caindo no buraco, eu não preciso ir até lá e cair no buraco e descobrir que o buraco é ruim. O problema é a proximidade do pecado. Muitos acham que tem um controle do pecado. Você não tem controle sobre nada neste mundo. Uma hora ou outra mexe em alguma coisa, aparece um novo vírus, todo mundo corre desesperado. Mexe na tarifa, o presidente americano começa a tarifar todo mundo está desesperado. Eu vi a quantidade de americano correndo para o mercado, fazendo estoque de comida. Por quê? Porque não querem pagar mais caro. iPhone, devido a essa tarifa de 145% que está sendo imposta pela China, produtos fabricados na China, já estão todo mundo comprando iPhone. Por quê? Porque vai aumentar 50% o preço do celular.
As pessoas são guiadas pela maioria, por quê? Porque parece que é certo. Parece que é certo. Perderam a confiança naquilo que é real, naquilo que é real. Não, você não vai ser feliz entregando aquilo que é precioso, que Deus te deu para qualquer pessoa. Não, você não vai ser feliz assim. Você pode ter uma história diferente. A única maneira de você ter uma história diferente e feliz, porque eu acho lindo, eu falava ainda com uma pessoa essa semana, eu acho lindo quando eu vejo casais casados há 70, 60, 70 anos. Não é bonito isso aqui, pessoal? É. Uma mulher, um marido, construindo uma história. Não é uma história de marido e mulher, é uma história de amizade. É uma construção sólida. Os maiores milionários, bilionários, eu digo a grande maioria, que ficaram no mesmo lugar, na mesma cidade, construindo a mesma empresa, pessoas constantes de 20, 30, 40 anos, fazendo a mesma coisa, e enriqueceram com uma mulher. Na primeira exposição tem um estudo, inclusive tem um livro que eu estava lendo, de um autor americano que fala sobre isso, que a porcentagem de 70% a 80% daqueles que enriqueceram ficaram no mesmo lugar, na mesma casa, e foi uma pessoa constante e criou a sua riqueza em cima do primeiro casamento. Isso existe estudos. É riqueza, pessoas milionárias casando a mulher da mocidade. Dificilmente, pessoal, dificilmente, o primeiro casamento vai ser melhor do que... O primeiro casamento não será melhor do que aquele que casou 8, 7, 9. Eu não digo que problemas podem acontecer, tá? Eu estou dizendo sobre pesquisa e aquilo que o Senhor nos ensina sobre a mulher da mocidade. Uhum. E na Bíblia nós temos um homem que viveu tudo, né? Quem é? Que provou tudo, teve tudo. Não se negou nada. Não se negou a nada, não me neguei a nada. Quem foi? Salomão. Eu disse a mim mesmo, pois bem. Olha só o que ele disse para ele mesmo. Ó, pois bem, eu te farei esse... Então, quando eu leio aqui, eu já imagino Salomão em frente ao espelho dizendo para ele mesmo, né? É interessante, amor, antes de você falar, que... no momento que ele explodiu, foi no momento que ele buscou sabedoria. E a sabedoria está baseada em falar mais não do que sim. Quando ele falou mais sim do que não, perdeu sabedoria. Perdeu a sabedoria. Então ele diz assim, pois bem, eu te farei experimentar o prazer em toda a sua intensidade e conhecer as grandes alegrias da vida. Contudo, isso também se demonstrou algo inútil, mas uma vaidade. Só me fez concluir que do riso, o que sobra é a tolice, e da alegria, o que resulta é o vazio. Então decidi entregar-me aos vinhos e à extravagância, procurando, entretanto, manter mente e coração sob a liderança da sabedoria. Eu desejava descobrir o que de fato vale a pena debaixo dos céus, durante esses poucos anos que um ser humano vive sobre a terra. Depois concentrei-me no trabalho de edificar obras magníficas, construir palácios para mim mesmo, e plantei imensos vinhedos. Projetei e mandei construir belos jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí grandes reservatórios de água para irrigar os meus muitos bosques verdejantes. Comprei uma infinidade de escravos e escravas, e muitos foram os escravos que nasceram em minhas terras. Além de toda essa criadagem, tive mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Acumulei para mim prata e ouro, riquezas sem conta dos reis e das províncias. Escolhi os melhores cantores e cantoras e servi-me de um imenso harém, muitas mulheres. Experimentei os maiores prazeres que um ser humano pode sonhar.
Tornei-me mais poderoso e famoso do que todos os governantes que viveram em Jerusalém antes de mim, sempre me mantendo junto ao meu saber. De tudo quanto os meus olhos e o meu corpo desejaram, então tudo que Salomão desejou, não lhes neguei o quê? Nada, nada. Jamais privei meu coração de alegria alguma. Ele se entregou, ele não se entregou, ele mergulhou, ele deu braçadas aí nos prazeres. Sabia desfrutar de todo o meu trabalho. Essa, pois, foi a recompensa que obtive de todo o trabalho que realizei dedicadamente. Dedicadamente. Contudo, no momento em que passei a examinar tudo o que minhas mãos havia produzido e o trabalho que eu tanto me esforçara com alegria, porque o prazer dá alegria, para realizar, compreendi que, na verdade, tudo não passava de vaidade, um inútil e enorme vazio, como correr atrás do vento, ou seja, não há qualquer valor real, nada útil, nem tudo que se faz debaixo do sol. Esse foi o homem que desfrutou de todo esse prazer, né? Teve muitos prazeres. E ele diz no final que tudo isso foi inútil. Diagnóstico final, pessoal. O que ele falou aqui? Ó? Examinei, mas no momento que eu parei e fiz um diagnóstico, eu vi que isso não preenchia. No final, só tem arrependimento. O trabalho está lá, os monumentos são erguidos. Mas os maiores monumentos que você precisa erguer é dentro da sua casa. Isso eu falo muito. As pessoas que eu atendo, jovens, dedique-se dentro de casa, que esse vai ser o seu maior legado da sua vida. Se coloque de pé, por gentileza. Graças a Deus. Sabe que, ainda no livro de Efésios fala sobre isso. O que nós vivemos é uma luta, é uma batalha. Para encerrar, lembro que Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Tomem tudo o que o Senhor providenciou para vocês. Armas eficazes feitas com o melhor material, vocês terão de usá-las para sobreviver às emboscadas do diabo. O diabo a todo momento está querendo emboscadas, que parecem boas e boas opções. Emboscadas, mas assim, obviamente, que é como se fosse uma armadilha para coelho, né? Ou para urso. Você vai botar a comida que esse animal gosta de comer, senão você não pega ele. Você precisa dar a comida alinhada com o prazer que essa criatura tem. E o diabo ele sempre vai te colocar prazeres, como se fosse uma armadilha, como a Bíblia diz, ó. Ele vai usá-los para as emboscadas do diabo. Não se trata de um jogo com amigos no fim de semana, uma diversão esquecida em poucas horas. É um estado de guerra permanente, uma luta de vida ou morte contra o diabo e seus anjos. Isso não é uma brincadeira. É bonito falar sobre o Deus prazer, porque muitos simplesmente acredita e pega naquelas coisas grandes, mas eu estou dizendo as coisas pequenas, que muitas vezes nós criamos os pequenos ídolos que não ocupam o lugar de uma sala, mas numa prateleira do lado de um livro. Pequenos ídolos.
Pequenas coisinhas que você passa todos os dias de maneira até despercebida, mas está lá, né? Está lá um ídolo, está lá um Deus, que você olha e fala, é muito pequeno. Ele foi feito de gesso, foi feito de madeira. Eu lembro ontem, né? Ontem o João Davi queria ver um filme, aí eles escolheram aquele filme, o Troia, né? Que aquela luta lá da Grécia com os troianos, Aquiles, aquela coisa toda. E no momento que houve a primeira batalha no final do filme, né? Que eles não conseguiram a vitória, né? Com os troianos, eles fugiram. E dos conselheiros do rei Agamemnon, ele estava sentado do lado de uma fogueira e ele viu um dos soldados, né, da Grécia esculpindo um cavalinho na mão, pequenininho. E ali ele gerou uma ideia, que foi aquele cavalo grande cheio de soldados. É algo pequenininho que gera algo que, de maneira até despretensiosa, você acredita que ali era... Inclusive eles falaram isso. Não, isso aqui é uma oferta, uma oferenda para os deuses e tal, e vamos trazer de dentro da cidade. Eles trouxeram para dentro da cidade algo que parecia uma oferta, e ali foi a ruína deles. E começou com uma coisa pequena, uma ideia de uma coisinha, de um cavalinho esculpido na madeira com uma faca ali. Então, coisas grandes nunca vão sair de coisas grandes. Sempre vai vir uma ideia que alguém acreditou. E eu não digo que a ideia é boa, tá? Como foi em tantos massacres e tantas situações com o mundo, né? Durante o mundo. Começando com uma ideia pequena. Mas alguém acreditou. Um servo do diabo acreditou e aquilo foi tomando proporções. E no final você vê grandes tragédias. Então, quando você olhar para pequenos prazeres que você acredita que isso não é contabilizado por Deus, pode ter certeza, é contabilizado. Da mesma forma que coisinhas pequenas arrumam coisas grandes, seja fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Então, as coisas pequenas fazem sim diferença para Deus. Não permita coisas pequenas na sua vida. Deus está chamando um povo, jovens, para um padrão de excelência. Um padrão puro, um padrão santo. Por quê? Porque funciona. Eu te garanto isso. Funciona. Pague o preço agora para você ter uma vida de alegria, de sucesso, de plenitude. Gerações em gerações abençoadas e felizes para a glória de Deus, em nome de Jesus. E eu peço que nesse momento você feche os seus olhos e você fale com Deus, porque o Espírito Santo está nos revelando aqui hoje, e Ele está mostrando para você nesse momento, aquilo que para Ele está sendo contado. Ele quer que você mude essa situação. Essa situação não pode mais permanecer na sua vida, te escravizando, colocando essas travas, esses bloqueios, esse atraso na sua vida. Deus, Ele quer atirar os atrasos da nossa vida. Deus quer que você tome uma decisão de não mais ser conduzido pelos pequenos prazeres. Não mais viver essa vida, essa busca por prazer. Você tomar uma decisão, eu vou encontrar a minha satisfação no Senhor. Uma satisfação no Senhor.
Porque a única satisfação permanente, eterna, duradoura, a única satisfação vem do Senhor. Eu quero que você fale com Deus e fala: meu Deus, eu preciso de Ti. Eu não vou conseguir sem o Senhor. Se o Senhor não estiver à frente, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir se o Senhor não estiver à frente, me libertando, tirando estas prisões que há muito tempo está conduzindo a minha vida e as minhas decisões. Eu não vou conseguir. Fala com Deus e toma uma decisão. Hoje eu estou fazendo uma risca no chão. A partir de hoje eu não vou mais viver esta vida, viver desta maneira, tomar decisões baseadas no meu desejo, nas minhas vontades, nas minhas inclinações. Não importa o preço. Fala com Deus. Que eu tiver que pagar, mas vale a tua presença aqui dentro de mim, Deus. E não importa o que eu tiver que mudar, quero agradar a Ti, quero adorar a Ti. E não importa o preço que eu tiver que pagar, mas vale a tua presença aqui dentro de mim, Deus. Se você fala: bispo, eu percebo que eu fui longe demais. Eu percebo que eu preciso de ajuda porque eu não consigo falar, eu não consigo orar. Eu não consigo combater. Eu não consigo nem entender o que está acontecendo. Eu estou confuso. Parece que eu estou sendo atacado novamente. Parece que eu tenho uma dependência de imagem, algo ainda que me mantém nesse padrão baixo, nesse padrão pequeno, nesse padrão miserável. Se você falar: olha, eu não consigo, eu preciso de ajuda, levante a mão que um pastor, um obreiro estará orando por você, e nós estaremos entrando em guerra neste momento. Porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra as potestades, contra os principados. E a Bíblia nos ensina que nós precisamos arrancar padrões. E eu quero que você ore comigo para nós expulsarmos estes padrões, essas mentiras que até hoje roubava, conduzia a nossa vida. E eu quero orar por você. Eu quero que você coloque a mão na cabeça, porque nós estaremos orando. E nós estaremos expulsando toda escravidão, todo Deus prazer que até hoje conduzia, escravizava, te viciava nisso. Em o nome do Senhor Jesus nós ordenamos agora que todo espírito imundo que se levantou para destruir o nosso povo, os nossos jovens, que toda escravidão, que todo demônio que está colocando esse jugo, essa canga, que vem colocando esse ponto, que vem escravizando, viciando, amarrando, enfraquecendo, adoentando, atrasando esta vida, eu quero ordenar agora: maldito você que entrou através de maldições hereditárias, você que entrou através de palavras, pensamentos, sentimentos, comportamentos, ações, reações, toda obra de macumbaria, feitiçaria, bruxaria, reza de feiticeiro, orações contrárias, você que está escravizando esse jovem, você que mexe na identidade, você que entrou através de palavras liberadas por pai, por mãe, por tios, você que entrou através de brechas, você que está escondido, você que está
está enfraquecendo esse jovem. Ele dá um passo para frente e 2 para trás. Ele está vivendo uma bipolaridade espiritual, uma bipolaridade na identidade. Você que está falando para ele, para ela, se dar, se vender, se entregar aos prazeres, roubando a vida, o foco, a energia, a alegria, a plenitude, a paz. Eu quero ordenar agora, aonde você estiver agora, você que está escravizando, amarrando, perturbando, alienando, deprimindo, você que está colocando pensamentos de morte, você que está há muito tempo roubando a paz, roubando a alegria nessa casa, você que está roubando a alegria nesta família, eu quero ordenar agora, pegue tudo que é teu, em o nome do Senhor Jesus, e saia, em o nome do Senhor Jesus. Coloque a mão na sua cabeça e diga que eu sou livre, eu sou liberto. Esta situação não mais me escraviza, me domina, me influencia. Eu declaro que eu estou liberto. E fala, eu quero que você fale qual é a situação que pela fé você está livre, liberto, você está curado neste momento, você está curada neste momento. Qual é o vício? O vício da mentira, da pornografia, da instabilidade. Você que está até mesmo com vício, o vício da bebida, do cigarro. Você que está tomando decisões erradas, escondidas, declara: eu estou curado, eu estou livre, eu estou liberto. A partir de hoje, eu sou livre, eu sou uma pessoa livre, eu terei uma família linda, eu casarei com uma esposa linda, um marido lindo, temente a Deus, uma mulher inteligente, uma mulher que ama a Deus, que teme a Deus, que guia suas decisões através da palavra de Deus, que tem os mesmos princípios, os mesmos valores da palavra de Deus. Eu declaro que eu vou construir uma família linda, restaurada, eu terei filhos santos, puros, eu terei uma geração melhor do que a minha, eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua família, eu abençoo sua vida, eu abençoo sua família, eu abençoo sua vida, a sua família. Eu declaro o nosso povo abençoado, o nosso povo curado. Os líderes passam e coloque a mão na cabeça e vai abençoando todos, abençoe todos. Eu declaro: você vai ter um casamento livre, um casamento abençoado, um casamento livre, um casamento restaurado, abençoado, em o nome do Senhor Jesus. Eu vou declarar na sua vida, eu vou abençoar a sua vida neste momento. Eu declaro você livre, abençoado, uma geração livre, uma geração vitoriosa, uma geração feliz, uma geração de homens e mulheres livres, abençoados, curados, libertos, transformados. Eu consagro, eu abençoo, meu Pai, as gerações. Eu consagro, meu Pai, eu abençoo, meu Pai, a cada geração do Ministério Mudança de Vida. Uma geração uma mais forte do que a outra, de mulheres, de homens santos, puros, livres, meu Deus. Eu declaro, meu Pai, um povo abençoado, um povo forte, um povo capaz, meu Pai, um povo cheio do Espírito Santo, Eu declaro, meu Deus, uma geração forte, uma geração temente, uma geração forte, uma geração temente. Eu declaro uma geração forte, uma geração temente. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a obra das tuas mãos, eu abençoo a sua vida, eu abençoo a obra das tuas mãos, eu consagro a tua vida
Eu declaro você abençoada, curada. Eu consagro a sua vida. Eu declaro você que é amada. Você é amada. Você é amado. Vocês são amados. Vocês são abençoados. Eu declaro vocês são amados. Você é abençoada, querida. Vocês são lindos, abençoados. Vocês são cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Eu abençoo e declaro como você curado, você livre, cheio do Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro, meu Pai, uma geração mais forte do que a outra, uma geração alegre, uma geração feliz, uma geração, meu Deus, que vai ser a geração que vai tomar o mundo, meu Deus. Eu consagro, eu abençoo, meu Deus, e declaro, meu Deus, uma geração, meu Pai, forte, corajosa, uma geração forte, corajosa, de homens determinados, ousados. Eu consagro a sua vida, eu declaro um futuro poderoso, abençoado, feliz. Eu consagro, abençoo, meu Deus, esta família. Eu abençoo, meu Pai, esta família. Eu consagro a sua vida, eu abençoo a sua família, abençoo as suas filhas, em nome do Senhor Jesus. Eu consagro, meu Pai, o nosso povo. Eu declaro, meu Pai, uma geração forte, meu Pai, uma geração temente, uma geração valente, uma geração determinada. Eu consagro, meu Pai, a vida deles. Eu consagro, meu Deus, e declaro, meu Pai, uma construção de vida baseado, alicerçado em princípios e valores do reino. Eu abençoo e consagro, meu Deus, eu abençoo e consagro, meu Pai, esta geração será uma geração, meu Deus, poderosa, meu Pai, que vai mudar o mundo. Eu declaro Salmo 112, Salmo 112, uma geração, meu Pai, que mudará o mundo, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Pai, a vida do nosso povo. Eu abençoo, meu Pai, as famílias. Eu abençoo as crianças. Eu abençoo as famílias. Eu abençoo as crianças. Eu abençoo as famílias. Eu abençoo as crianças. Eu abençoo, meu Pai, consagro as famílias. Eu consagro as crianças. Eu abençoo as famílias. Eu declaro, meu Pai, uma geração forte, uma geração temente, uma geração ousada, cheio de sabedoria, cheio de unção, cheio de poder, cheio de discernimento, conhecimento, entendimento. Eu consagro, eu abençoo, meu Pai, declaro uma geração, meu Pai, inteligente, meu Pai, uma geração temente, com discernimento, conhecimento, entendimento. Meu Deus, eu consagro, eu abençoo, meu Deus, a cada jovem. Eu abençoo, meu Pai, a cada jovem. Eu consagro, abençoo, meu Pai, a cada jovem. Eu abençoo, meu Pai, abençoo, meu Deus, a cada jovem. Eu abençoo a vida de vocês. Eu consagro a vida de vocês. Eu abençoo a vida de vocês. Eu abençoo e consagro a vida de vocês. Terão um futuro abençoado, poderoso, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, um futuro abençoado, um poderoso futuro, meu Deus. Eu consagro, eu abençoo, meu Pai, declaro um futuro poderoso, um futuro de crescimento, um futuro de avanço. Eu abençoo a vida de vocês. Eu abençoo a vida de vocês. Eu consagro a vida de vocês. Em o nome do Senhor Jesus, eu abençoo, meu Deus, em nome de Jesus, em o nome do Senhor 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 Jesus. Eu abençoo, meu Pai, a vida de vocês. Eu consagro, eu abençoo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Pai, e consagro em o nome do Senhor Jesus a cada jovem, as famílias, meu Deus, as famílias. Meu Pai, a cada criança, a cada pai, a cada mãe, meu Deus, a cada obreiro, a cada líder, eu abençoo, meu Pai, e declaro, Salmo 112, uma geração de homens e de mulheres poderosos nessa terra, de homens íntegros, valentes, crescendo, avançando, rompendo para a glória de Deus. Eu abençoo, receba a concretização, a materialização deste versículo. Eu declaro a oração de Jabes sobre a sua vida. Você vivendo, saindo de um jugo, de uma condenação, de uma escravidão. E até hoje, você podia ser, estava vivendo como um gerador, um causador de dores, de sofrimento, um problema na vida das pessoas. Mas eu declaro a oração de Jabes, o Senhor te abençoando, aumentando as suas terras, colocando a mão sobre você e te livrando de males e de dores, e Deus atendendo o seu pedido.
Eu declaro o Senhor atendendo o seu pedido. Eu declaro uma geração de homens, os mais ilustres, os mais respeitados da sua família, mulheres e homens mais ilustres e mais respeitados, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, muito obrigado. Continue falando e conduzindo a cada um de nós. Nós te amamos, nós te agradecemos, nós te louvamos e nós, meu Pai, te glorificamos, meu Pai, porque o Senhor é tudo. Nós não somos nada, mas com o Senhor nós nos tornamos homens poderosos e temos tudo. Tudo é a vida abundante. Eu creio nesta vida e abençoo a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.